Olá, muito boa tarde. Cada sexta-feira é, neste espaço, uma oportunidade para olhar a proposta litúrgica do próximo domingo, mas não esquecendo a atualidade, não podemos ignorar a presença do Papa em África por estes dias, na República Democrática do Congo e também no Sudão do Sul. Por isso, connosco o Padre José Rebelo, missionário comboniano, que está connosco e também já esteve no Sudão do Sul, num trabalho dos missionários combonianos. Muito boa tarde, Padre José Rebelo. Muito obrigado por estar connosco. O Papa está, por estes momentos, a dar os primeiros passos no Sudão do Sul, onde chega depois de uma passagem pela República Democrática do Congo. Importante esta deslocação de um Papa a estes dois países, concretamente, e começando por falar da República Democrática do Congo, denunciando todo o género de exploração e de conflitualidade que ali existe. Sim, eu acho que acontecerá um bocadinho também assim no sul do Sudão. O Papa tem estes países no seu coração e já pretendia fazer esta viagem há algum tempo. Foi adiada. Que foi adiada por causa da pandemia, mas já antes ele tinha a ideia de ir ao sul do Sudão, porque são países muito sofridos por causa da guerra, da exploração, da incompetência política, e portanto ele quererá um bocadinho incentivar os líderes políticos de facto a governarem para o povo, a terem presente o povo, a deixar de haver tanta corrupção. Ele já tinha chamado os líderes sudaneses a Roma, em 2019, para de alguma maneira os ajudar a refletir sobre a situação do Sul-Sudão, e até teve aquele gesto profético de se ajoelhar e beijar os pés dos dois líderes sudaneses, o presidente Salva Kiir e do vice-presidente Machaba. Portanto, mostra que ele quer mostrar solidariedade também ao povo, encorajar o povo tão sofrido, sobretudo nos últimos 40 anos, quando em 2013 começou a guerra contra o Norte, contra a islamização que estava a ser conduzida contra o Sul. Portanto, temos 40 anos de guerra, 4 gerações que praticamente só sabem de guerra. Neste momento ainda se fala de 4 milhões, portanto, 1/3 do país deslocado interno ou refugiado, que vive refugiada nos países vizinhos. Portanto, é um país muito sofrido. O Sudão do Sul é um território de missão para os missionários combonianos? Sim, sempre foi. A presença comboniana tem mais de 150 anos. Começou no tempo de São Daniel Comboni. Mas por muitos anos houve partes em que nós não chegamos. Também por causa do colonialismo, razões históricas, o poder colonial inglês dividia os países para que as confissões não se misturassem. Por exemplo, no Sudão atribuiu o oeste do Nilo à Igreja Católica e o leste aos protestantes. Portanto, por exemplo, o povo Nuer não foi evangelizado só muito recentemente. E depois há uma história que é muito interessante, porque aquela igreja, Nuer, sobretudo, nasceu com os leigos. Durante em 83, quando começou a luta liderada pelo SPLA contra o Norte, muitas pessoas abandonaram o país. Foram para Khartoum, onde conheceram missionários, para a Etiópia e Uganda. Então ali tiveram contacto com o cristianismo e quando regressaram trouxeram o cristianismo. De tal maneira que se formaram centenas de comunidades cristãs.
Conta-se que, contaram-me os missionários a trabalhar, sobretudo na zona norte de Malacau, que a um certo ponto foram ao bispo e pediram: nós temos milhares de pessoas prontas para o batismo e precisamos de alguém que venha batizá-las. E o bispo considerou e disse: estamos em tempo de guerra, pode-se abrir uma exceção, batizai vós mesmos. Portanto, até 96, naquela zona de Fangá, que é uma comunidade comboniana, e Lier, não há registro de batismos. E depois as pessoas continuaram, sobretudo os catequistas, eram comunidades lideradas pelos catequistas, continuaram a pedir padres e até foram ao Quênia pedir que os combonianos viessem trabalhar para o sul do Sudão. Nessa altura, aliás, nós não tínhamos uma presença, a província, a liderança provincial não estava em Juba, estava em Nairobi. E viajavam sempre para cá e lá. E foram lá pedir, portanto, só nos anos 90 que nós abrimos algumas presenças entre os Nuer, que é, digamos, o segundo grupo étnico mais importante, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. Essa divisão do território também consoante as identidades cristãs acaba por estar presente também nesta deslocação do Papa. Ele faz-se acompanhar pelo arcebispo de Cantuária e também pelo moderador da Assembleia Geral da Igreja na Escócia. Há aqui uma linha ecuménica também nesta deslocação. E que é um testemunho. É um testemunho precisamente para os líderes políticos, além de para o povo, mas para dizer que podemos crescer em comunhão, podemos crescer em unidade. Porque o presidente Salva Kiir é católico e o Machaba é protestante e pertencem a duas etnias diferentes. E daí também alguma tensão, porque no Sudão há 64 etnias. E por história, por tradição, as etnias tendem diz que o sangue é mais espesso do que a água, né? E portanto, a defender o seu clã, a sua etnia. E isto também proporciona a corrupção, proporciona o nepotismo e parte dos problemas do país, mesmo da Igreja, é esta dificuldade das várias etnias viverem em comunhão, viverem juntas. Para além disso, o problema dos deslocados também, que se faz sentir. Há um encontro previsto também para sábado, amanhã, um encontro com os deslocados internos, e há também uma oração ecuménica no programa da visita papal. Porque Juba era uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, cerca de 60 mil habitantes. Neste momento tem mais de 1,5 milhão, porque durante a guerra, antes a guerra contra o Norte, mas sobretudo em 2013, quando o Sudão do Sul já era independente, tinha-se tornado independente em 2011, e em 2013 recomeçou a guerra civil. E então Juba cresceu exponencialmente. Havia campos mantidos pelas Nações Unidas, campos portanto, de deslocados internos, enormíssimos. Os nossos colegas faziam pastoral nesses campos. Só que neste momento a ONU deixou de fornecer segurança e alimentos. Mas as pessoas já não querem ir de volta, até pela insegurança, procuram arranjar algum negóciozito, trabalhar e ficam mesmo ali por Juba. Portanto, é uma cidade com toda esta vida, com toda esta gente que se deslocou da província.
É importante a presença do Papa com todo esta mensagem para a união e o entendimento entre os líderes políticos, mas também para toda a comunidade crente. Acaba por ser uma força e um conforto muito significativo, porque não se trata apenas de, em termos de política internacional, dar relevância a problemas de países mais ou menos que vão sendo esquecidos, mas eles sentirem esta proximidade da Igreja com o povo, não é? Sim, é um sinal inequívoco de solidariedade com toda esta gente, não só com a Igreja, quase metade é católico, mas com todo o povo. Portanto, o Sudão tem petróleo, o Sudão não é um país pobre, é um país empobrecido, porque o óleo, o crudo sai pelo norte e depois regressa já pelo porto de Mombasa, a 1.600 quilómetros. E, portanto, neste momento vivem numa miséria. À noite não há eletricidade, frequentemente não há combustível nos postos, portanto, vivem às escuras, e com os mesmos empregados públicos não eram pagos, o dinheiro desaparece. Quando eu lá estive em 2016, o que se movia era o que era liderado pelos missionários e pela ONU. Portanto, os voos internos eram feitos pelo Programa Alimentar Mundial, os aviões estacionados no aeroporto era do PAM, era da Unicef, portanto, das ONGs internacionais. Portanto, o país precisa de toda a ajuda possível, mas, sobretudo, de se reencontrar, encontrar a alma sudanesa. Muito bem, nós vamos continuar a acompanhar esta deslocação do Papa ao Sudão do Sul, mas vamos também aproveitar este nosso espaço para olhar a liturgia do próximo domingo, quinto domingo do Tempo Comum, e vamos escutar o Evangelho de Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, sal da terra e luz do mundo é um desafio que parte deste Evangelho e que alcança cada crente, não é? É um desafio colocado a cada um. É um desafio também para os missionários que estão no terreno, não é? E também lá, e perante estas condições de vida que nos falava há pouco, é também este desafio que cabe a cada um deles de ser ali testemunho, ser luz, ser esperança para os povos. Certamente. Aquela é uma missão difícil. Os missionários sublinham isto. Em muitas zonas pantanosas, a única maneira de se deslocar é atravessar os pântanos. Portanto, têm que meter a roupa num saquinho de plástico à cabeça, às vezes têm que atravessar pântanos até aqui ao peito, com os catequistas, com os jovens que os acompanham. Depois, muitas vezes, não têm televisão, não têm internet, não têm sinal, exceto o provincial anterior encorajava-os a ter um sinal para poderem comunicar-se. Um dos colegas que entrevistei, o pai faleceu, mexicano, e ele não pôde ir ao funeral porque não soube. Portanto, é uma missão difícil, que requer força, que requer saúde, não é uma missão para todos. Mas esta palavra de Jesus, eu diria, é de facto uma palavra para todos. Havia um ditado romano que dizia que não havia nada mais importante do que o sol e o sal. Jesus não se refere a este ditado, mas usa estas duas imagens tão fortes, porque hoje
menos, talvez nós conhecemos menos as potencialidades do sal, mas exceto aquela de dar sabor à comida mas quando eu era miúdo, o sal era também usado para conservar os alimentos, né? As pessoas na aldeia matavam o porco e enterravam-no na salgadeira e iam tirando à medida das suas necessidades. Portanto, isto é interessante. Jesus alude também a uma outra qualidade do sal, que é a sua capacidade térmica. Quando diz que se o sal perder o sabor com que se há de salgar, o que acontecia era que os fornos eram revestidos com placas de sal e isto ajudava a manter a temperatura. Ora, chegava a um ponto em que o sal praticamente estava queimado, já não tinha a capacidade de manter a temperatura e era atirado fora para compactar os caminhos. Portanto, o sal tem essa valência de dar sabor, de dar gosto às coisas, e a luz é uma outra imagem poderosa de poder ajudar as pessoas a discernir, poder ser luz. São duas imagens muito interessantes, muito profundas, e até porque têm uma ideia em comum. É que nem a luz, nem o sal existem para si. O sal existe para dar sabor, existe para conservar. A luz existe para iluminar. A luz por si não tem valor. Mas só cumprem a sua função, de facto, se desaparecerem. O sal dissolve-se. A luz, eu, quando era miúdo, também havia aqueles candeeiros de petróleo, e hoje na África ainda se usa muito esses candeeiros de querosene, na Ásia, nas zonas mais pobres, onde não há eletricidade, mas consome o petróleo, consome o querosene, a vela também se consome. Esta é uma ideia que nos passa um bocadinho despercebido, mas para dizer tanto a luz como o sal, neste sentido, só têm valor em função de outros. Exato. E têm que desaparecer, têm que perder as suas, o que são para ser úteis. Ao dizer isto, Jesus quer dizer que nós só seremos úteis na medida em que nos consumirmos pelos outros. E a primeira leitura de Isaías concretiza um bocadinho mais para ser luz é preciso fazermos determinadas coisas, termos determinadas atitudes, não é? Comprometer-nos, por exemplo, com a justiça, com a fraternidade. E é uma ideia que já vem do Evangelho. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, a primeira leitura associa ainda mais o fazer boas obras com ser luz. Nós somos luz na medida em que fazemos boas obras. Isso é muito interessante. E depois tem diz algo mais também muito interessante, que é, na medida em que nós somos luz, fazemos boas obras, também somos curados. Como quando nos centramos nos outros, encontramos os nossos problemas resolvidos. E não só, e diz mais, e Deus e o Senhor responderá se o invocares. Isto é muito interessante, é como para dizer que Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando nós vamos ao encontro dos outros com boas obras, Ele toma conta de nós. Ele cuida de nós, cura-nos e escuta a nossa oração. E na segunda leitura, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, há pouco o Padre Zé Rebelo falava da querosene e da vela, o alimento da luz, e aqui Paulo também nos fala um pouco do alimento deste ser cristão no mundo, não é? Um alimento que se vai procurar à cruz, à identificação com Cristo, ao seu exemplo de vida, a adotar o seu estilo. Eu não falo, Paulo
diz isto fundamentalmente, que a evangelização não é o resultado da linguagem, de sublimidade da linguagem. Por isso é que ele diz aos Coríntios: eu fui ter convosco, não foi com a linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito. Deixar que o Espírito atuasse através de mim. É isto. A evangelização não é uma questão de palavras, é uma questão de presença, de ser, de ir ao encontro, de se fazer próximo. Foi a análise que fizemos em torno destas leituras, Padre José Rebelo, num momento também em que o que estas leituras nos falam acaba por estar também no cotidiano de vida de tantos missionários e da circunstância no cotidiano do Sudão do Sul, também da República Democrática do Congo, onde o Papa se encontra. Muito obrigado por esta partilha e continuamos também a acompanhar esta viagem, também o trabalho dos missionários comunianos. Muito obrigado. Muito bem. Lembro ainda que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.